Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Quantos são santos de Deus? Santo separado, gente. Santo é separado, né? Glória a Deus pela vida dos adolescentes, né? Estou sabendo aí que eles ficaram chorando aí pela falta da mamãe, mas não vou citar nomes aqui porque está saindo aqui na YouTube, né? Não quero expor a vida de ninguém, mas glória a Deus pela vida de vocês, porque isso é um investimento, quando a gente incentiva os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, estar na casa de Deus. Lembro-me dos acampamentos que eu frequentava não faz muito tempo, de jovens, e até mesmo também quando nós tínhamos 2 filhos e um na barriga ainda, né? Íamos no acampamento aqui no Clube do Careca, com 800 pessoas da Batista Ágape, e a Angélica ia com o Patrick no braço e a Pâmela na barriga, e era uma bênção esses acampamentos, né? Então que os pais continuem incentivando e os adolescentes continuem também participando. Eu gostaria de meditar no livro de Números, passagem bem conhecida. Gostaria de falar um pouco sobre a presença de Deus, sobre relacionamento com Deus. E nós vamos meditar Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. Aproveitando também o tema, né? Um pouco do acampo aí, que fala também sobre se aproximar de Deus, que Ele se aproximará. Eu gostaria de trazer uma reflexão mostrando que desde o Antigo Testamento, Deus Ele procura se relacionar com o homem. Então começou desde lá do Jardim do Éden. Mas vamos ler aqui, diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência do fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria, de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante no lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, seguiam adiante. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, como eu falei, a presença de Deus é percebida desde a fundação do mundo. Quando Deus cria o homem, estabelece o homem no jardim, diz que ali havia comunhão, relacionamento pleno entre Deus e o homem. Ali inicia-se o relacionamento de Deus com o homem. Porém, vem o pecado, como nós sabemos, e o pecado fez o que? Afastou a presença de Deus do homem. Alguns momentos na história vemos que Deus retira a presença dele
do meio do seu povo. Então Deus se relacionava com o povo pecava. Qual era o castigo do povo? A retirada da presença de Deus no meio do povo. Então Deus se retirava, e o pecado, ele fazia e faz isso, né? Distancia Deus do seu povo. Então a presença de Deus se ia, mas o próprio Deus demonstra o desejo de estar presente no meio do seu povo. Lá em Levítico 26:12 diz: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. É uma promessa de Deus, né? Deus fala: olha, eu andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, quando chega no Novo Testamento, Deus, agora através de Jesus, ele vem como homem e passa a se relacionar de maneira também física. E aí convida os discípulos para caminhar com ele. Mas a história, ela não é tão diferente, porque a presença de Deus, ela é notada na vida de cada um, porque ela vai trazer fruto, ela vai trazer benefício. E sabemos que essa nuvem era a presença de Deus quando Israel sai do Egito, e ela vai em direção à terra prometida. Essa nuvem, ela esteve com o povo 40 anos, num percurso que dizem alguns estudiosos que poderia ser feito em quanto tempo? 11 dias. Algumas divergências nisso, 11, 4, 11, mas eu vi um comentário dizendo 11 dias. Mas o mais importante é que a presença de Deus, mesmo nesses 40 anos, ela permaneceu. Então eu nunca fui no deserto do Saara, já fui no deserto do sertão, já morei lá, já fui naquelas dunas de Genipabu, que ali também no sol quente, sol escaldante, não dá para subir, descalço. Mas a nuvem, ela representava o refrigério de Deus durante o dia, não é isso? Dizem que é muito quente no deserto, que chega a 45, 50 graus. E à noite era a nuvem de fogo, porque ela iria, a temperatura vai para outro extremo. Então ali, num momento trazia refrigério, no outro tempo, no outro momento, a noite trazia aquecimento. Então veja a importância desse povo estar debaixo dessa nuvem de Deus. A presença de Deus, ela que norteava aquele povo. E aí quando Jesus vem, a presença de Deus física, Jesus começa a nos mostrar um novo caminho, como diz um louvor, e um caminho que agora não é mais trilhado pela religião. Nós estávamos aqui hoje ouvindo sobre isso também. Por isso que é importante você vir de manhã, às vezes uma mensagem, por isso que eu venho, você se alimenta, você ouve e você aprende, e é o que é interessante, mas o que eu gostaria de enfatizar nessa noite, é que há benefícios de caminhar com a presença de Deus. Então só lembrando, a presença de Deus vinha sobre o seu povo, o povo caminhava, mas a maior consequência do pecado é o afastamento de Deus. Inclusive, alguns estudiosos dizem que a palavra inferno, uma das traduções, é ausência de Deus. Significa que uma vida sem Deus já é um inferno. Já não está fácil nessa terra, né? Do jeito que está quente, eu acho que o capeta está bem próximo por aí. Porque ultimamente a terra acho que soltou até aqueles demônios, já que diz que nos últimos tempos, né? Diz que estão por aí é fichinha ainda, né? De tão quente que está. Por isso que nós temos que nos abrigar onde? Na presença de Deus. Então eu gostaria de falar sobre o tema, os 3D da presença de Deus. Então vamos lá. Primeiro benefício de caminhar com a presença de Deus: discernimento. Eu sempre falo que é um dos dons que dificilmente a igreja busca, o povo busca o dom de revelação, né? Todo mundo quer ter esse dom, né? De olhar e ver o que está no coração do outro, o dom da mãe de Ná, de adivinhar a vida do outro, né? A gente gosta dessas coisas, né? Mas o dom do discernimento, ele é diferente. O povo de Deus precisa buscar o dom do discernimento. Caso não busque, corre-se o risco de tomar decisões apenas firmada nos seus sentimentos ou opinião alheia. Então aquela nuvem, o que acontecia? Quando ela parava no lugar, o povo tinha que parar.
Quando seguia, o povo tinha que acompanhar. Às vezes parava pouco tempo, às vezes parava muito tempo. Então veja que a presença de Deus, é claro que tinha um líder, né? Ela vai trazer o que na vida da gente, a presença? Discernimento. Por isso que hoje há muitas pessoas levadas por falsas doutrinas. E aí quando acontece escândalo, algumas pessoas vão dizer, nossa, meu Deus, que escândalo. Mas para alguns que já tinham discernimento, sabia que em algum momento essas coisas iriam acontecer. Então nós precisamos caminhar com Deus, precisamos estar debaixo da presença dEle para termos discernimento, porque discernir a vontade de Deus é importantíssimo para não se frustrar com algo que Deus não mandou e nem falou. Quantas pessoas não estão frustradas, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Deus, porque em algum momento um profeta de Deus levantou a mão e te disse, eis que eu te digo, varão abençoado, Deus está mostrando uma Hilux e fechada ainda. Glória a Deus, né? É isso aí. Mas aí o cara tá lá com o carrinho dele, não vou nem falar que é igual ao meu, para não... Tá lá, mas ele pegou aquela palavra como se fosse de quem? De Deus. Em alguns momentos da minha vida, eu recebi palavras que eu creio que não é de Deus, e eram palavras boas. Recebi uma vez, eu estava em São Luís, para uma determinada igreja. Não procure ter o dom de discernimento nesse momento, porque eu não vou falar a igreja, não vou falar mais nada. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, Deus está mostrando, quando você voltar para São Luís do Maranhão, vai ter um grande avivamento, e a igreja vai crescer, e eu até sapateei também. Oh glória! Quem que não quer receber? E eu fui, quando eu voltei para São Luís, meu coração foi como? Cheio de esperança, a situação não estava boa, e quando eu chego em São Luís, só se houve avivamento, eu não entendi. Com um ano, teve um monte de problema, fui embora, meu filho quebrou o braço, um monte de problema lá, a Pâmela quase morreu. Só se o avivamento foi depois que eu saí. Que eu creio que não, que lá está até sem pastor até hoje. Precisando de pastor, quem quiser ir para o Maranhão, é isso aí. Mas graças a Deus, que quando eu recebi aquela palavra, eu falei que eu dei glória a Deus brincando. E aquela pessoa perguntou para mim, e você crê? Tem sempre se você crê, né? Falei, se for de Deus, por que você está tão preocupado se eu creio ou não? Se for de Deus, vai acontecer. E não aconteceu. Então, às vezes o adolescente está aí, Deus está mostrando uma varoa abençoada. Não é? O Vinícius já está rindo aí, né, Vinícius? Cuidado, né? A Bíblia diz que há caminhos de vida que levam à morte, né? Deus está mostrando, nós precisamos ter discernimento. E esse povo, eles estavam debaixo da presença de Deus. Ó, vamos, mas hoje, vamos, desmonta tudo a tenda e vamos, é hoje. Havia momentos que tinha que aguardar. Então nós precisamos ter discernimento. Por isso que é importante andarmos com Deus, caminharmos com Deus, buscarmos a presença dEle. Porque o discernimento vai de fato nos mostrar aquilo que é de Deus. Nós estamos preocupados com tantas coisas, buscar tantos dons, mas o dom do discernimento é algo individual, não dá ibope. Olha, enquanto você tem um dom aí de profetizar, de ver, eu tenho um dom do discernimento. Mas quantos não foram ludibriados por não estar de fato na presença de Deus, talvez apenas na presença de uma igreja, o templo, mas não estavam de fato em Jesus. Mas sabe qual é o problema? Há pessoas que não querem mais saber de Jesus, há pessoas que não querem mais saber de Deus. Por quê? E às vezes a responsabilidade é da própria liderança. Eu não posso falar algo para vocês que Deus não falou, porque o que Deus quer falar já está aqui, na Bíblia. O que saiu daqui, meu querido, eu não quero saber. Quantos já ouviram aquele testemunho? Ai, eu fui no inferno, eu vi que lá tinha televisão, batom. Nossa. Esse
sonho é antigo. É igual aquele cara que pede dinheiro, que quer ir embora para sua cidade, né? Já anda com um papelzinho? Mas quantas pessoas se frustraram por causa de uma revelação muito mais firmada na doutrina, não na doutrina, mas no usos e costumes e coisas humanas do que de Deus? E hoje a mulher fala assim: eu não vou fazer o que na igreja? Eu não posso passar um batom, eu não posso. Graças a Deus isso tem mudado. Mas a pergunta é: a semana vai iniciar. Vai se iniciar. Você tem discernimento? Está aparecendo um trabalho novo, você quer fazer algo? Está aparecendo uma gatinha, um gatinho aí, ó. Já oraram? Já? Temos que orar, buscar a direção de Deus. Não podemos sair por aí. Cuidado. Deixa eu me falar uma coisa, você que está gravando, mas quando eu ligo o rádio, a única rádio que eu não coloco no meu rádio é rádio gospel. Pense num lugar para ter coisas. Você que está com dor de cabeça, gente, uma temperatura dessa, quem que não vai estar com dor de cabeça? Você que está com dor na coluna, quem passou dos 40 aqui, quem não tem mais dor na coluna, só que já morreu. Aí a pessoa aumenta. Ai meu Deus, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Como alguns fazem, Deus fala comigo. Aí abre a Bíblia e Judas se enforcou. Não, Deus, essa palavra eu não quero. Mas quando vem a palavra de bênção, igual eu falei aqui, de Hilux, glória. Então temos que buscar o discernimento. Segundo, quando a nuvem se levantava, ela ia para um lugar que era indicado pela presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o segundo benefício de caminhar na presença de Deus é direcionamento. Não é só para onde eu vou, mas como eu vou. Tudo tem que ser feito debaixo da direção de Deus. Temos que ter cuidado para não trilharmos caminhos que o Senhor não direcionou. Temos que ter cuidado com isso, principalmente aí quem tem algum chamado missionário aí, porque parece que para alguns lugares ninguém sente a direção de Deus, mas para outros, trabalho. Qual o caminho que você tem trilhado para a sua vida? Se é o caminho de Jesus, ele diz que o caminho dele leva ao quê? A vida e vida em abundância. Não é que nós não teremos problemas, mas nós teremos também sempre a solução. Temos que entender que o caminho de Deus, às vezes não, quase sempre, é estreito, mas com certeza sempre nos levará a um lugar melhor e seguro. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, até chegar onde Deus gostaria. Mas nesse período também, o que houve nesses 40 anos? Uma geração inteira, foi ficando no deserto. Por quê? Porque eu entendo que se essa geração entrasse na terra prometida, pela falta de discernimento, pela aquela cultura que já tinha adquirido no Egito, eles poderiam trazer muito mais problema do que tiveram. Então, apenas Josué e Caleb, e de 20 anos para baixo, é isso? Minha caminhada, que entrou na terra prometida. Eu fico preocupado, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós começamos a trilhar caminhos aqui dentro, o qual Deus não está presente. E não é porque está tendo problema. Comigo já é o contrário. Onde tem muito problema, eu falo: olha, Angélica, deve ter alguma bênção aqui, porque está tendo muito problema. E tem gente que já é o contrário. Quando as coisas começarem a dar muito certo para você que é cristão, desconfie. Está tudo dando certo demais. Porque o caminho de Jesus, ele é estreito. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Aquele povo, imagine, 40 anos no deserto. Era o caminho de Deus? Era 11 dias, ficaram 40 anos, mas era exatamente aquilo que Deus queria que eles fizessem, que eles estavam
fazendo, ficaram 40 anos, mas a presença de Deus não se afastou daquelas pessoas, mesmo no deserto. Não sei qual é o deserto que você está passando, mas a presença de Deus, ela é fundamental para trazer consolo nos momentos difíceis, refrigério. Aquele povo, eles desfrutavam do melhor de Deus, mesmo no deserto, porque no deserto, quando a presença de Deus se faz presente, ainda assim há provisão. Jesus foi servido por anjos no deserto, porque a presença de Deus, ela não está limitada a um espaço geográfico. Saiu daqui e acabou, é isso que dizia? Acabou a glória? Não. A presença de Deus tem que estar conosco aqui, em casa, no trabalho. A nuvem de Deus tem que permanecer, principalmente no trabalho. Sabe, com aquele mala lá do chefe seu? É lá que a presença tem que estar presente. É lá fora, aqui é fácil, aqui é gostoso, louvor gostoso, ar-condicionado aqui, ó, uma maravilha. Mas o deserto é lá fora. Alguns vão até dizer, né, que a igreja agora é a nuvem de Deus. Outros vão além, também creio nisso, que as coisas só não estão piores no mundo por causa da igreja de Cristo, do Espírito Santo que ainda está na terra. Imagine se não estivesse. Tantas tragédias, tantas coisas acontecendo, e a gente pergunta, onde está a presença de Deus? A presença de Deus está no coração daquelas pessoas que têm buscado de todo o coração, porque Deus é educado, Deus não invade a vida de ninguém. Aproxime-se dele, e ele se aproximará. É uma via dupla. Nós queremos ter relacionamento com Deus, sabe aonde? Em casa, numa rede, só orando e dizendo, Deus, faz tua vontade, mas a vontade dele talvez, para você que está me ouvindo, é que você estivesse aqui. É que você busque ler mais a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais discernimento eu tenho. Hoje nós vemos uma geração miojo, né? Não quero nem falar de miojo agora, mas enfim. Lê a palavra 2 minutinhos nos dias, só lê um texto, não procura entender o contexto, como a gente usa muito, né? Tudo posso naquele que me fortalece, amém, vamos para cima, porque Deus é comigo, varão valoroso, varoa, Deus é contigo, receba, receba, e as coisas não acontecem, porque você não entendeu o contexto e a vida de Paulo. Mas a presença de Deus era com Paulo. A presença de Deus era com os discípulos na cadeia. Olha onde estava a presença de Deus, nos piores lugares que o homem poderia estar. Paulo e Silas na cadeia. Pedro, a igreja orava, né? E Pedro foi liberto, mas eles estavam onde a presença de Deus foi lá e alcançou a vida de Pedro. A presença de Deus não é limitada a nada, meu querido. A presença de Deus, ela pode ser no deserto, ela pode ser nas tempestades, pode ser numa prisão. O importante é que agora a presença de Deus, ela não se retira mais, porque agora Jesus veio e vivemos um novo tempo, e o Espírito Santo habita em mim e em você. Aonde quer que você esteja, a presença de Deus é contigo. Mas nós também temos que estar com o coração aberto, porque é isso que vai nos direcionar. Direcionamento de Deus, eu acredito que os caminhos do Senhor não são igual ao nosso, não é isso que diz a palavra? Eu sempre falo isso, trabalho. Você que está procurando trabalho, o diabo também sabe disso. O diabo vai aparecer com bandejas. E às vezes aquilo que aos seus olhos é o melhor caminho, pode não ser o caminho que Deus tem para a sua vida. É porque nós vivemos uma geração de miojo, que é tudo muito rápido. E também uma geração que gosta de pegar atalhos. Com Deus não existe atalhos. Eu falo experiência própria. Rodei 20 anos, voltei para Campinas. Fui para lá, voltei, graças a Deus estou aqui.
foi o meu caminho. Por que eu sei que é de Deus? Porque eu nunca planejei estar aqui. Nunca planejei estar. Aliás, todos os lugares que eu queria ir, Deus não deixou ir. Então eu entendo que os meus caminhos são bem diferentes do de Deus. Senhor, no seminário, Senhor, eu tenho um chamado para a minha terra natal. Eu quero pregar para o meu povo. Meu povo precisa de um profeta de casa. Quero mudar a história, agora vai ter honra. E se não for Natal, Senhor, João Pessoa é grudado, é quase a mesma coisa. Meu pai é paraibano. Fortaleza ainda mais ou menos, mas Natal e João Pessoa é onde eu quero ir. Fui lá para São Luís do Maranhão, não tem nada a ver com o Nordeste, só geograficamente, arroz com cuchá, torta de camarão, muito bom também, suco de... Ai, cupuaçu é bom, gente, creme cupuaçu é uma maravilha. Num lugar onde açaí é chamado de Jussara. Olha a Jussara, eu pensava que era uma menina na rua, era açaí. Pleno Brasil, olha a Jussara, olha a Jussara. Onde é que é essa Jussara aí? O cara com uma bacia de açaí, mano. Isso é Brasil. Eu achando que eu ia chupar siriguela, pitomba na minha terra. E eu fui entender que Jussara é açaí. Então eu nunca fui. Senhor, quero voltar. Eu lembro até hoje uma oração que eu fiz quando eu estava aqui em Santo Antônio de Posse, voltei. Estava lá na Batista Água, eu falei, Senhor, eu quero voltar para o campo, porque eu comecei a exigir para Deus, só vou agora para uma igreja no mínimo de 100 membros, não vou mais só vou para capitais. E aí quando eu comecei a orar assim, meu querido, era chicote no lombo estralando, até que um dia eu me rendi. Às vezes a gente precisa se render a Deus, para que tenhamos a direção correta. E eu lembro que eu ajoelhei, na igreja lá tinha aquelas cadeiras, pode até colocar aqui, né? Aquelas cadeiras dos obreiros. E eu me ajoelhei, eu vi uns adolescentes aqui que oraram tanto que estão com o joelho rasgado na calça aqui, ó. Exemplo de oração, os dois aí, ó. Tá até com a calça rasgada, e tanto orar no acampamento lá, né? E eu dobrei meu joelho, naquele tempo meu joelho dobrava mais. A artrose ainda não era tão grande. Falei, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não importa onde. Foi a pior oração que eu fiz na minha vida, para mim. Fui lá para Juazeiro, para o sertão, 8 anos. Mas foi um dos melhores períodos da minha vida também. Muitas lutas. Mas o que eu estou querendo dizer é quando nós nos colocamos também debaixo da presença de Deus, não apenas discernimento, mas direcionamento. Então o caminho de Deus é estreito, é difícil, mas é mais seguro. Não procure o caminho mais fácil, procure o caminho de Deus. Não procure atalhos. E aí quando eu fui para o Paraná, eu falei, visitava muitos alemães, o oeste, né, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Toledo, né, aquela região. Eu falei, é aqui. Eu quero ser agora plantador de soja. E andava naquela região. Fui parar no norte aqui de Paraná, quase em São Paulo, Londrina aqui, Araponga, cidade dos pássaros, nunca tinha ouvido falar nisso. Todas as ruas têm nome de pássaro. Resumindo, geralmente o caminho que você quer trilhar, que eu quero trilhar, geralmente não é o caminho de Deus. Por isso que nós precisamos estar o quê? Debaixo da presença, debaixo da nuvem. E por fim, o que a presença de Deus ela gera em nossas vidas? Terceiro benefício, descanso. E aqui não apenas o descanso físico. Aquele povo, por que aquela nuvem ela fazia sombra para aquele povo? 45 graus, 50 graus. O corpo não aguentava. À noite, por que era uma coluna de fogo? Muito frio. E de vez em quando a palavra vai dizer aqui que aquela nuvem permanecia mais tempo num certo lugar. Às vezes era só um dia, às vezes era um mês, mas em alguns momentos eu creio que o povo estava cansado também. Deus sabe da limitação de cada um. Deus sabe da minha limitação e da sua. Então, a descanso, o próprio Deus nos ordenou que tirássemos um dia de descanso.
E às vezes o descanso não é apenas físico, ainda que seja importante nessa geração que só pensa em trabalhar. Mais do que Deus. Deus trabalhou 6 dias e ele descansou, ele desfrutou da criação. Mas hoje as pessoas são deuses. Meu nome é trabalho, eu tenho que trabalhar, 7 dias da semana. E quanto mais trabalha, mais pobre a gente fica. Eu não entendo essa matemática. Aí tem uns políticos ainda que falam, tem que trabalhar, porque quem não trabalha, o trabalho dignifica. Quer ficar rico, acorda às 5 horas da manhã. Eu nunca vi ninguém carpir lá no Chile, na Poça, acordar às 5 horas da manhã, trabalhar até às 6 e ficar rico. Pelo contrário, muitos ficaram doentes, inalando. Meu querido, temos que ter descanso, nosso corpo necessita. Agora estou falando do físico. Mas sabemos que Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu os aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu nunca vi uma geração tão pesada e tão amarga como essa, tão azeda. É um povo que parece está toda hora correndo. Você conversa com as pessoas, mesmo sabendo que ela não tem nem o que fazer, ela já fica olhando para o celular, às vezes, e parece não quer mais descansar. Uma geração que não consegue se desligar. É uma geração o tempo todo virado nos 320. Nem vou dizer com quem parece. É o tempo todo. Calma, aquieta teu coração. Eu que sou ansioso, né? Eu preciso praticar. É yoga, né? Respiração. Porque tem hora que falta até ar. A gente fica agitado. Imagina a cabeça daquele povo. Um monte de gente no deserto, criança, animal. E o Moisés então, coitado? Ô Moisés, roubaram minha galinha. Não acredito, crente roubando a galinha do outro, rapaz. Ô Moisés, fulano brigou com ciclano. 2, 3 milhões de pessoas no deserto. Imagine, coitado do Moisés, né? Agora a pergunta é, descansar em Deus espiritualmente implica em confiar plenamente no seu poder e controle sobre todas as coisas. Temos que descansar em Deus. Talvez você tenha algo para resolver essa semana. Calma. Descansa em Deus. Não adianta. Às vezes a gente quer dar uma forcinha para Deus, só atrapalha as coisas. Quantas vezes eu atrapalhei o mover de Deus na minha vida com minha pressa. Minha pressa de falar, minha pressa de querer dar um jeitinho brasileiro com Deus. Aquele povo quando falava assim, ei, psiu, agora é momento de descansar. Eles ficavam um tempo lá, montava a tenda, montava o tabernáculo, e eu estou pedindo a Deus, eu quero descansar, no mínimo 10 anos agora, chega. Mas se Deus tocar a trombeta, meu querido, vou ter que pegar, desmontar de novo a tenda, porque se não fizer isso, é pior ainda. Mas Deus sabe das nossas limitações emocionais, sabe das nossas limitações físicas e espiritual. Então, o relacionamento com Deus, ele vai gerar descanso na alma. Aquela convicção que mesmo eu passando pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. E agora não é mais a nuvem, é o Espírito Santo que habita em mim. É o Espírito Santo que vai me direcionar. Aí quando você for, está procurando trabalho, algo, você vai orar, Senhor, dai-me discernimento. Dai-me direcionamento. E que meu coração possa descansar, porque só descansa em Deus quem confia. Lança toda a ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes a nossa ansiedade, falando daquela ansiedade exagerada, né? Ela tem gerado falta de fé. A ansiedade exagerada é como se fosse o pecado da incredulidade. É como se nós estivéssemos falando, Senhor, tem o Senhor na minha vida, o Espírito Santo habita em mim, mas eu não confio no Senhor não. Pode deixar que eu resolvo do meu jeito. E todas as vezes que eu tentei resolver do meu jeito, as consequências foram terríveis. E aí eu peço ajuda aqui do louvor, do violão, do teclado,
Não sei qual foi o cachê que acertaram aí. Se puder nos ajudar para a gente encerrando. E a pergunta é: você tem buscado estar na presença de Deus? E aí vem Tiago 4:8. Coloca Tiago 4:8 aqui para mim. Vamos ler aqui, todos juntos? 1, 2, 3. Aproxime-se. Aproxime-se de Deus. O aproximar de Deus é fácil, porque Deus não está correndo de ninguém. Veja, como eu falei, desde o Antigo Testamento, Deus procura se relacionar com o homem. Deus colocou o homem no jardim do Éden. O homem pecou, houve um abismo, e aí Deus levanta profetas, levanta juízes, para trazer não apenas a questão da condenação, mas o contrário, para restabelecer um relacionamento com Deus. E aí chega agora no novo, o próprio Deus desce em forma humana, filho do Zé e da Maria, e anda no meio de nós e continua ecoando aquilo que ele falou para os discípulos: venha e siga-me. Se relacione comigo. O nosso problema não é a igreja, o nosso problema não é o nosso trabalho. Muitas vezes o nosso problema é a falta de relacionamento com Jesus. Porque se nos relacionarmos com Jesus de forma plena, nós teremos discernimento quando chegar alguma proposta que não é de Deus. Quando você for tomar uma direção, aí Deus vai dizer: não é essa a direção que eu tenho para você, porque os meus caminhos não são os teus caminhos, mas os meus caminhos são maiores e melhores que os seus. E aí você vai descansar em Deus, porque você entende que toda essa luta que você está passando é para você crescer, é para você amadurecer e entender que não existe nada mais importante que o nosso relacionamento com Deus. Às vezes eu converso, né? Por isso que é bom ter um pastor experiente. E ele fala algo que eu tenho aprendido. Eu falava, mas às vezes aconteça o que acontecer, não perca o seu relacionamento com Deus. Os adolescentes, é melhor deixar aquele amigo mala que não quer nada com Deus. Sai fora, vaza. Meu negócio é com Jesus. Se você quiser algo com Jesus, estamos juntos. Se não, estou fora. Temos que entender. Tempo de relacionamentos tão superficiais, gente. Relacionamento às vezes firmado apenas em cargos, status, falando de empresa, mas também na religião não é diferente. Às vezes na base do interesse, da troca. Tem gente que quando sorri para você, você já fica, tem alguma coisa errada, está querendo alguma coisa. É igual quando alguns familiares ligam para a gente, eu já sei que é problema. No mínimo é um pix. Filho, então, pai, tudo bem? 10 anos que não falo com o pai. Tô bem. Depois vem dá para mandar um pix? Então tem que aprender. Primeiro prepara o terreno aí, vocês. Oi mamãe, você está tão linda. Oi papai, você é um ótimo jogador, coitado. Mas nós vamos orar, porque a presença de Deus está nesse lugar, amém?